Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Vivendo em Meio a Milagres, parte 3. Se você quer ter o poder de Deus fluindo em sua vida, então precisará aprender o que a sua palavra tem a dizer a respeito do assunto. Existem certos passos necessários para que se possa estar preparado para a operação de um milagre. É necessário, primeiro, ter autoridade para operar no sobrenatural. Quando você observa o milagre realizado ao lado da porta do templo, chamada Formosa, em Atos 3, nota que Pedro e João não disseram simplesmente para o homem coxo que ficasse curado. Antes, eles ressaltaram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deus Pai concedeu a Jesus todo o poder no céu e na terra. Jesus delegou autoridade sobre os demônios, as doenças e todas as obras do inimigo a todos aqueles que possuem um relacionamento íntimo com Ele, ou seja, delegou poder e autoridade aos seus verdadeiros discípulos. Em Lucas 9, versículos 1 e 2, Jesus outorgou aos seus discípulos o poder e a autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Em Mateus 10:1, Cristo delegou aos seus discípulos também o poder de expulsar demônios e de curar toda sorte de doenças e enfermidades. Em Lucas 10:19, segunda parte, o Messias concedeu aos seus discípulos o poder de pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, prometendo-lhe que nada os faria dano algum. Para que você receba a autoridade espiritual que Cristo deseja lhe dar, primeiro é fundamental ser o seu discípulo. Mas quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Segundo o texto em João 8:31, segunda parte, são aqueles que andam em obediência à sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas o problema é que muitos cristãos, hoje em dia, não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. E os demônios conhecem as regras da autoridade espiritual. E as forças malignas podem detectar uma pessoa que não possua verdadeiramente esse relacionamento com Jesus. E isso já aconteceu na igreja primitiva. Os cristãos eram conhecidos por expulsar demônios em nome de Jesus. Os incrédulos tentaram fazer o mesmo, mas não tinham autoridade para isso. A palavra de Deus diz em Atos 19, do versículo 14 a 16. Os que fazem isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aquele demônio sabia que aquelas pessoas que usavam o nome de Jesus não tinham, de fato, a autoridade de Cristo. Ao viver um relacionamento sincero com Jesus, você se colocará sob a sua autoridade. Como seu discípulo, você também recebeu a sua autoridade para viver em meio a milagres nesta vida. Também, para viver em meio a milagres, precisamos antever os milagres. Observando o que está escrito em Atos 3, você notará que não houve qualquer hesitação da parte de Pedro e de João ao perceberem o coxo. Eles caminharam até o homem, ouviram seu pedido e disseram-lhe que não tinham dinheiro, mas o que tinham lhe dariam. Parece que não houve dúvida na mente dos apóstolos quanto ao fato de que Deus operaria o milagre. Eles anteviram o milagre. Antever significa esperar certo do que acontecerá. A razão por que você pode antever ou esperar
ser bem-sucedido, é porque a palavra de Deus promete isso e você simplesmente crê nesta palavra. Veja duas promessas de Jesus aos seus discípulos. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 17 e 18. E também está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículos 12 e 13. Nesses versículos, Jesus diz claramente que devemos esperar ou antever. Você pode esperar esses resultados porque crê na palavra de Deus. Em Marcos 9, 17 a 24, encontramos um homem que tinha um grave problema. O seu filho era atormentado por um espírito maligno e os discípulos de Cristo não conseguiam expulsar o demônio. Então, o pai clamou a Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 22. E sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus no versículo 23 é clara. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Em essência, Jesus disse ao homem: a questão não é se eu posso fazer, mas se você crê que eu posso. Não há dúvida de que Jesus pode realizar milagres. A única questão é se cremos ou antevemos que ele os fará. Para vivermos em meio a milagres, precisamos confiar na palavra de Deus e levá-la a sério. Se Jesus disse que fará algo, então só nos cabe aceitar que ele pode e fará o que disse. Também é necessário estar na atmosfera. E a atmosfera é algo em que estamos inseridos em todos os momentos. No entanto, raramente analisamos como conseguimos distinguir os diferentes climas para cada situação. A atmosfera é um ambiente espiritual necessário para a operação de um milagre. Para ter um milagre, é preciso elevar o nível de expectativa em seu coração e no daqueles à sua volta. Os milagres acontecem quando existe a atmosfera certa para eles. E há dois ingredientes que precisam estar presentes para que aconteça o milagre: a necessidade e a fé. No seu ministério terreno, as pessoas corriam para Jesus em busca de cura e libertação. Quando retornou para sua cidade natal, Nazaré, as pessoas não lhe deram ouvidos. Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré devido à incredulidade do povo. Apesar da necessidade de milagres estar presente, faltou a fé para que fossem feitos. Não havia a atmosfera necessária para realizar milagres em Nazaré. Ninguém tinha um coração aberto para recebê-los. Mas voltando ao assunto da porta do templo chamada Formosa. A primeira atitude de Pedro e João para mudar aquela atmosfera junto a essa porta foram as suas palavras: olha para nós. O coxo provavelmente não olhava nos olhos das pessoas que passavam. Devia apenas levantar as mãos e suplicar por esmolas. Quando os apóstolos pararam e começaram a conversar com ele, deve ter alterado a sua rotina comum, mudando a atmosfera. O coxo olhou para eles, esperando receber uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro. E antes que o homem pudesse protestar, foi logo acrescentando: mas o que tenho, isto te dou.
pelas palavras do apóstolo, e como foi tirado, o coxo, na verdade, foi tirado de uma atmosfera de mendicância para uma atmosfera de expectativa de receber algo da parte do próprio Deus. E você também pode gerar uma atmosfera para a realização de milagres em todas as áreas da sua vida. Sabe como? Declarando a palavra de Deus. As Escrituras nos exortam a meditar na palavra, Salmo 1, 2. A declarar a palavra da verdade, Lucas 4, no versículo 4 a 11. E orar com base na palavra, João 15, 7. E a cantar louvores ao Senhor, Salmo 98, 1. Então, deixe de se concentrar na necessidade e concentre-se no poder de Deus. Também, para viver em meio a milagres, precisamos articular o milagre de forma clara. Articular significa falar de modo preciso, expressar-se com exatidão. Tudo o que Pedro e João disseram ao homem foi: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não existe dúvida alguma nessa declaração quanto ao que eles esperavam que o coxo fizesse, nem quanto o que aconteceria com a sua enfermidade. Pedro e João não oraram com o coxo. Eles não disseram que, se fosse da vontade de Deus e o homem tivesse fé, poderia andar. Eles simplesmente lhe ordenaram que andasse. Você pode pronunciar a cura diretamente para a pessoa necessitada, declarando a palavra de Deus, ou simplesmente dizendo: seja curada em nome de Jesus. Existem ocasiões em que se ora por um milagre e ele não acontece. Mais à frente, veremos a questão da demora ou da negação com relação ao milagre. Em resumo, tudo o que você tem a fazer é pronunciar de forma clara e com ousadia a ação que deseja em nome de Jesus. Se você necessita ser curado, pode declarar com clareza o que a palavra afirma sobre a sua própria necessidade e então profetizar que essa cura se concretizará em nome de Jesus. Se você necessita de provisões materiais, declare com ousadia o que Deus afirma em sua palavra sobre o suprimento das suas necessidades. E então, proclame a existência desse suprimento, trazendo-o à existência. Simplesmente diga: proclamo o poder de Deus para a minha provisão, quanto a esta necessidade econômica, em nome de Jesus Cristo. Sempre haverá um milagre pronto a ser declarado em sua boca. Você crê nisso? Então, que a partir de hoje você comece a praticar essa palavra, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui neste momento apresentando a Ti a nossa necessidade, o nosso problema, a nossa saúde, crendo e confiando de que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil, porque é a Tua palavra que declara, em Marcos 9, 23, que tudo é possível ao que crê. Visita aqueles que estão doentes, opera a cura e o milagre, porque o Senhor já levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras já somos sarados. Envia também a provisão a essa pessoa que passa por necessidades, porque é a Tua palavra que nos declara em Filipenses 4, 19, que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Enfim, meu Pai, que o Senhor venha neste momento atender a necessidade de cada pessoa que está agora orando conosco e que o milagre venha a se concretizar em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra e profetizo-a na sua vida em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.